pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. O mercado opera hoje em alta, repercutindo o corte de juros pelo Banco Central americano ontem e que deve influenciar outros bancos centrais do mundo a também reduzir o aperto monetário, o que pode, por sua vez, ajudar na performance das bolsas. Lá na Ásia, hoje o dia fechou em alta, com o mercado lá vendo agora mais espaços para o governo chinês também aumentar os estímulos monetários com a queda de juros lá nos Estados Unidos. Inclusive, nessa semana, a gente ainda tem decisão de juros pelo Banco Central da China e também pelo Banco Central do Japão. Lá a expectativa é de aperto monetário, depois que o Banco Central japonês sinalizou que deve elevar juros para segurar a inflação por lá. Na Europa, o viés hoje é de alta, com os europeus também repercutindo a queda nos juros americanos e de olho na decisão de juros pelo Banco Central da Inglaterra hoje, que deve manter os juros inalterados, mas que pode sinalizar mais cortes nas próximas reuniões. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia acabou fechando em queda. O Dow Jones fechou caindo 0,25, enquanto o S&P caiu 0,29 e o Nasdaq fechou o dia com uma queda de 0,31%. O grande destaque do dia acabou ficando, claro, para a decisão de juros do Banco Central americano, que confirmou a expectativa da maioria do mercado e cortou a taxa em 0,5%, com juros lá agora operando no intervalo entre 4,75% e 5% ao ano. A princípio, a decisão animou os investidores, o que acabou fazendo as bolsas operarem no positivo, mas ao longo do dia perderam força e acabaram fechando em queda. Na entrevista coletiva, o presidente do Banco Central disse que enxerga a inflação convergindo para a meta e ele também minimizou o risco de uma recessão na economia americana. Ele também não se comprometeu com novos cortes e disse que as próximas decisões vão depender dos dados que impactam a inflação e também o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. No relatório de pontos que saiu junto com a decisão, o Dot Plots, a projeção aí dos diretores do Banco Central ainda aponta aí para pelo menos mais um corte de 0,5% até o final desse ano e para o ano que vem eles projetam um corte de 1% na taxa de juros. Agora o mercado deve, claro, digerir essas informações e monitorar os próximos dados na tentativa de antecipar as próximas movimentações nos juros por lá. Os dados de seguro-desemprego semanal e também o relatório de vendas de casas existentes e a atividade de manufatura lá na Filadélfia, que vai sair hoje na agenda, já devem ir ajudando aí o mercado a calibrar as apostas para as próximas decisões. Atualizando aqui as bolsas, o S&P futuro sobe 1,62%, o Eurostock 600 está subindo 1,34%, o FTSE lá em Londres está subindo 0,96%. No Japão, Nikkei subiu 2,15% e na China, Xangai Composite subiu 0,69%. DXY Dólar Index opera agora com alta de 0,12%, juros de 10 anos lá nos Estados Unidos está subindo 0,88%, taxa anualizada cotada a 3,72%, enquanto o petróleo está subindo agora quase 1% de manhã. Petróleo Brent agora cotado na casa dos $74,39 o barril, petróleo hoje em alta, pesando no preço aí esse corte de juros, o que pode fazer o mercado projetar uma melhora na demanda pela commodity. Minério de ferro também subiu hoje, meio ao otimismo do mercado e também a queda nos estoques lá na China. E com isso, o contrato mais negociado em Dalian hoje subiu 1,7%, fechou aos $98,10 a tonelada, o que já está fazendo as ADRs da Vale subirem mais de 2% agora no pré-mercado lá em Nova York. No universo cripto, o mercado também se animou. A principal criptomoeda, o Bitcoin, está acumulando uma alta de mais de 4% nas últimas 24 horas, com o preço agora na casa dos $62.300. Vindo para cá, ontem o Ibovespa acompanhou o mercado americano, fechou com queda de 0,9%, com o nosso índice fechando o dia nos 133.747 pontos. O dólar seguiu a tendência de queda, caiu ontem 0,47%, moeda americana fechou nos R$ 5,46. Por aqui, o índice também virou para o positivo logo depois da decisão de juros lá nos Estados Unidos, mas da mesma forma perdeu força e acabou fechando na mínima do dia. Depois do fechamento aqui, a decisão do Copom também seguiu o que o mercado estava esperando e elevou a taxa Selic em 0,25%, agora a nossa taxa fica a 10,75% ao ano. A decisão aqui também foi unânime, com o Copom decidindo aí de forma unânime pela alta da taxa Selic, o que pode acalmar os ânimos por aqui, e com o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, esse fluxo pode continuar positivo aqui para o mercado local. Nas ações, o destaque ficou para a alta de Braskem, que ontem subiu quase 5%, depois que saiu o relatório do UBS, que elevou a recomendação das ações para compra. Na queda, o destaque ficou para Azul, que ontem caiu mais de 10%, com o movimento de realização de lucros depois das altas dos últimos dias, com papel ainda bem volátil, desde que circulou a notícia de que a companhia poderia pedir recuperação judicial, informação que foi negada pela empresa, que inclusive afirmou que já está negociando com seus credores. Fora isso, ontem a Petrobras caiu mais de 2%, com o preço das ações acompanhando a queda do preço do petróleo lá no mercado internacional, e com o mercado também repercutindo as notícias que saíram ontem de que a estatal poderia reduzir o preço dos combustíveis, mas também a informação foi negada pela companhia durante o dia. A Vale, que pesa bastante no Ibovespa, ontem fechou com uma queda de mais de 1%, com o preço das ações acompanhando a queda do preço do minério de ferro lá na China, na volta
do feriado ontem por lá. Para fechar, a agenda local hoje fica mais vazia dos indicadores, um destaque apenas aqui para o relatório da Receita Federal, que deve ser publicada hoje, referente à arrecadação para o mês de agosto. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.